dessa dimensão do sofrimento, da qual diante desta teologia nós somos chamados a contemplar Cristo, que sofre a caminho do Calvário. E nesta liturgia, Deus nos apresenta, por meio do Evangelho, essa imagem tão bela de Maria, também de Judas. Maria mostra para nós todo o despojamento, a entrega por inteiro a Cristo. E por outro lado, nós vemos a corrupção de Judas, que diante dessa imagem, meus queridos irmãos e irmãs, dentro desta semana maior, na qual nós somos chamados a vivenciarmos, para que assim possamos adentrarmos no grande mistério salvífico de Cristo, é apresentado a nós dois caminhos, da qual nós precisamos escolher. Primeiro, o caminho de Maria. Maria mostra para nós a generosidade, a doação. Caminho este que nos leva à configuração a Cristo, do deixar tudo para trás e seguir os ensinamentos de nosso Senhor. Por meio desta imagem de Maria, nós interpretamos o próprio anúncio do Evangelho, da qual Cristo confia a nós e da qual nós somos convidados. E inseridos dentro deste plano salvífico, por meio do batismo, nós somos chamados a ser os portadores de sua palavra. E por outro lado, a corrupção de Judas, da qual vai mostrar para nós a imagem do apego às coisas materiais. Apego este que ofusca o verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Caminho este que nos ajuda a adentrarmos no mistério salvífico. E diante da imagem de Judas, nós perdemos completamente o sentido. Por isso, diante deste tempo favorável, especialmente nesta semana maior, nós somos convidados para a conversão. Uma conversão sincera, para que nós sejamos capazes de sermos verdadeiros discípulos de Jesus e participar deste mistério salvífico, meus queridos irmãos e irmãs. Para nós é uma grande graça, porque Deus reveste em nós novamente a sua graça divina, graça essa da qual nós tínhamos perdido quando os nossos primeiros pais pecaram. Mas Deus, na sua divina bondade, Ele faz questão de assumir sobre si o peso dos nossos pecados, para que, assumindo sobre si, Ele possa nos dar a graça da salvação. E daí nós provamos verdadeiramente o amor de Deus por nós. Nesta liturgia é para nós uma renovação da nossa missão. Assim como Maria teve a coragem de aceitar e deixar com que as palavras do Mestre pudessem mudar a sua vida, que nós possamos também ter essa mesma coragem. Que nós possamos de fato buscar esse despojamento. Que nós possamos de fato assumir a cruz de Cristo, para que nós chegamos vitoriosos à ressurreição. Se optarmos pelo caminho da qual Judas nos apresenta no Evangelho, nós corremos um grande risco de perdermos a graça da qual Deus nos reveste. E perdendo esta graça,
nós perdemos completamente o sentido de ser discípulo e deixamos de lado todos os ensinamentos de Cristo. Que a partir dessa imagem do Evangelho, que a partir da contemplação da prisão do Senhor, que possamos nós sermos portadores da sua palavra, sermos verdadeiramente discípulos, que assumindo o verdadeiro papel de dar continuidade ao Evangelho de Cristo, possamos nós, de fato, sermos como Cristo na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que ao contemplar Cristo flagelado, que possamos nós contemplar as nossas próprias vidas, para que diante de tantas coisas que nos prendem, que possamos nós buscarmos verdadeiramente a libertação a partir dos ensinamentos de Cristo. Tenhamos a coragem, meus queridos irmãos, de olhar